poucas pessoas que viram o presidente e falaram assim: presidente, tá errado, você tá com mau hálito. Então, perfeito o Malafaia aqui agora. Esse é um amigo de verdade. Um amigo de verdade é o que brigou com o presidente Bolsonaro, brigou e quase nos níveis do Eduardo, quando ele quis voltar pro Brasil. Esse é um amigo de verdade. Não é o puxa-saco que diz que tudo que ele faz tá certo. O amigo de verdade é o que quer que você não se ferre. É o que diz que você tá com mau hálito. Peço a você que crave o seu dedo no like. Isso é muito importante. Perde um segundo aí, cara. Olha aí a janelinha, vai lá. Eu espero. Você vai lá, bota o botãozinho no like, se dá aquela turbinada no vídeo. Manda o programa nos seus grupos. Tá no ar o Paulo Figueiredo Show, não perca. Bota nas suas redes sociais. Manda para os seus amigos e manda para os seus inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. O Silas Malafaia voltava ontem de um voo que partiu de Lisboa em direção ao Galeão, no Rio, desembarcou e a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra ele, levou os seus celulares e até os cadernos com as anotações bíblicas dele. Faz sentido, né? Afinal, esse negócio de cristianismo para esses caras é discurso de ódio, para esses servos do Satanás. Além da apreensão dos aparelhos, eles também implicaram medidas cautelares. O pseudo-juiz Alexandre de Moraes também deu medidas cautelares. Então, o Silas Malafaia está proibido de deixar o Brasil, mesmo com a agenda internacional dele de pregações do Evangelho, e de manter contatos com outros investigados, no caso, o Jair, o Eduardo e eu. E aí, já que hoje em dia o papel da Polícia Federal, hoje, basicamente, não me lembro qual foi a última operação da Polícia Federal que desvendou corrupção, né? Cadê a investigação do INSS? Acabou. Polícia Federal hoje é um órgão de perseguição política. O trabalho da Polícia Federal hoje é prender idoso e vazar documento e conversas sigilosas. E minutos depois da apreensão do celular do Silas Malafaia, não necessariamente do celular do Silas Malafaia, porque acho que a Polícia Federal obteve muitos desses áudios do celular do presidente Bolsonaro, mas você começa a ver as conversas entre eles sendo vazadas para o público. E o objetivo é claro, o objetivo é o constrangimento. O objetivo não há nenhuma necessidade, essas investigações não têm absolutamente nada a ver, esses vazamentos não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo internacional da nossa ação aqui nos Estados Unidos. Olha que as coisas estão corretas o que ele está dizendo. Lembra? As mesmas coisas que você ouvia no Paulo Figueiredo Show. É verdade que num dado momento o presidente demorou muito para se manifestar, e podem reparar que demorou muito, e o pessoal da Casa Branca estranhou, falou assim, o que está acontecendo? A gente faz uma carta para o presidente, nomeando o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro não se manifesta, está com medo de se manifestar, o que está acontecendo? Pegou muito mal aqui a falta de posicionamento imediata do presidente Bolsonaro, ouvindo conselhos de todos os lados, e nesse ponto, conselhos inclusive, como por exemplo do governador Tarcísio, de outras pessoas, dizendo que ele não podia escalar, não podia usar termos mais fortes. O próprio termo tarifa Moraes estava na primeira nota que eu pessoalmente ajudei a preparar para o presidente Bolsonaro divulgar. Ele foi lá aconselhado por pessoas do mundo político a retirar, eu não sei se o Tarcísio participou dessa discussão, a retirar esse termo tarifa Moraes porque seria considerado uma afronta. Nesse momento que o Silas está falando aqui, o presidente não tinha se manifestado. Então a posição dele está, presidente, você tem que se manifestar. Outra coisa, tira isso do colo do Lula. O Lula não é citado, o Lula foi escanteado nessa história. A oposição inteira estava fazendo o Lula assumir o protagonismo, criticando o Lula. Lembre do vídeo, governador Tarcísio criticando o Lula, governador Zema criticando o Lula, governador Caiado criticando o Lula. E o Malafaia teve a visão correta aqui nesse momento para tirar isso de cima do Lula. A nota preparada para o presidente Bolsonaro tinha o termo tarifa Moraes e terminava dizendo que o caminho para a pacificação do país era a anistia. As duas coisas, o Malafaia está falando sobre as duas coisas aqui, ambas foram retiradas pelas pessoas, eu chamo dos pau mole, no entorno do presidente Bolsonaro. Ambas. E eu dizia, posso falar aqui, elas são provas, são testemunhas, algumas são minhas amigas. Eu conversava e falava que a anistia tinha que voltar ao assunto, e naquele momento, a gente está falando ali no início de julho, diziam assim, a anistia não adianta nem a gente conversar sobre isso, porque não tem a menor chance. Hoje, praticamente certo de que nós teremos a votação de uma anistia. Mas naquela época, não haverá, até o Barroso apoiando a aprovação de uma anistia, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Mas naquela época diziam, não, perda de tempo, não coloque, não chame de tarifa Moraes, isso vai provocar o Moraes, vai irritar o Moraes.
não chame, não coloque anistia, porque isso é perda de tempo. Se falar de anistia vai afastar a possibilidade. É esse tipo de conselho pau mole pra cacete que vocês enxergam o presidente sofrendo o tempo inteiro. E ele cai nesse negócio. E o Malafaia estava jogando no time certo, jogando aqui corretamente. Olha que naquele momento não existia ainda, olha a clareza de visão do Malafaia. Naquele momento, não tinha havido ainda sanção contra nenhum ministro do STF e suas famílias. 2 semanas depois, os ministros do STF e as suas famílias todos perderam os vistos dos Estados Unidos, exceto os 3. O Paulo Bonet também perdeu. 2 semanas depois disso que o Malafaia está falando. O presidente Bolsonaro está há algum tempo com uma crise de soluço constante. Eu não sei como ele aguenta. Eu já tive uma vez, eu tomei um anti-inflamatório que me deixou com uma crise de soluço que eu não parava. Você parece que é um efeito colateral normal. Eu fiquei tipo 12, 14 horas com soluço. E é desesperador. E o presidente Bolsonaro está com essa crise de soluço há meses. E ninguém consegue dar jeito. Isso é enlouquecedor. Você não consegue raciocinar, você não consegue dormir. E ninguém consegue dar jeito nisso. O soluço fica tão grave que muitas vezes ele vomita. É fruto de uma esofagite, etc, etc. Mas é claro que tem razões psicológicas por trás. É claro que tem um efeito psicossomático. E, cara, eu não sei vocês, a vontade era de espancar as pessoas que causam esse tipo de coisa, cara. É muita mentira, é muita sacanagem, é muita injustiça, cara. Eu não sei vocês, mas esse grau de injustiça me revolta, cara. Eu vejo, assim, é uma coisa meio quase que paterna de enxergar um cara como esse com essa crise de soluço. Aí, porra, tadinho, cara, eu vou gravar o vídeo, eu não consigo gravar o vídeo, porque eu tô com uma crise de soluço que não para. Meu irmão, justiça seja feita, tá? Eu, Malafaia, etc., e mais uns 2 ou 3, poucas pessoas que viram o presidente e falaram assim, presidente, tá errado, você tá com mau hálito. Então, perfeito o Malafaia aqui agora. Esse é um amigo de verdade. Um amigo de verdade é o que brigou com o presidente Bolsonaro, brigou e quase nos níveis do Eduardo, quando ele quis voltar para o Brasil. Esse é um amigo de verdade. Não é o puxa-saco que diz que tudo que ele faz está certo. O amigo de verdade é o que quer que você não se ferre. É o que diz que você está com mau hálito. O presidente Bolsonaro, segundo o Malafaia aqui agora, estava errático. Ao mesmo tempo em que ele estava dizendo, não, temos que fazer anistia, estava mandando o Tarcísio, pedindo ao Tarcísio para ir na embaixada e para falar com o Gilmar. E aí esse é o ponto onde eu vou ter que discordar de um monte de gente aqui a respeito do Tarcísio. Ora, eu já disse 1000 vezes que o Tarcísio, eu, Eduardo, Tarcísio, etc., e isso ficou claro nessas conversas vazadas, nós temos diferença de visão de estratégia, sem dúvida nenhuma. Agora, que o Tarcísio agiu contra o presidente Bolsonaro não me parece verdadeiro. Me parece que o Tarcísio o tempo inteiro tem sido leal ao presidente Bolsonaro. Eu acho que a estratégia do Tarcísio de afago e negociar com a cabeça dentro da boca do tigre é uma merda. Eu acho que apostar que a eleição de 2026 vai resolver o problema é uma merda. Mas isso não implica que ele seja traidor do presidente Bolsonaro. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E nesse ponto tá aí. Mandou conversar com a embaixada e mandou conversar com o Gilmar. Ele está dizendo, Silas está dizendo. Né, porque houve, obviamente, uma conversa para o Malafaia entender o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, que ele não entendia. Ele tanto não teve participação que ele não entendia o que estava sendo feito aqui nos Estados Unidos. Quando ele passou a entender, mudou o posicionamento, de novo, da água para o vinho. Ele está se referindo aqui a uma entrevista que o presidente Bolsonaro deu para o Poder 360, essa que foi no meio da tarde. Eu não acho uma má ideia da entrevista do Poder 360, não acho um veículo ruim, onde o Jair Bolsonaro chama o Eduardo, diz que acerta 99%, mas erra 1%, uma coisa do tipo, e diz que ele ainda é muito imaturo. E aquilo pegou muito mal. Eu estava ao lado do Eduardo quando saiu essa entrevista, e eu vou dizer para vocês, nós estávamos em Washington. Nós estávamos jantando, como vai ficar claro em outras mensagens aqui, com pessoas muito próximas ao Donald Trump. Nós estávamos à beira, naquele momento ainda não tínhamos Magnitsky, mas estávamos à beira de sanções Magnitsky. E o Jair me dá uma entrevista dizendo que o filho é imaturo. Por que ele estava dizendo que o filho é imaturo? Porque nós estávamos putos com a postura do Tarcísio naquele momento e estávamos verbalizando isso. Por que nós estávamos putos com a postura do Tarcísio? Porque a postura do Tarcísio tinha sido de ir falar do Lula, de criticar as tarifas que o Trump tinha feito em favor do Bolsonaro,
e de tentar pedir à embaixada americana para retirar. Ora, no final das contas, o que os áudios do Malafaia mostram é que o Tarcísio estava agindo pelo menos com a anuência do presidente Bolsonaro. E o Eduardo estava muito do puto, eu inclusive, e o presidente estava achando esse negócio esse comportamento do Eduardo de rebeldia em relação ao que o pai estava falando, estava chamando de imaturidade. Ora, o presidente Bolsonaro talvez não saiba, mas o momento em que nós nos descolamos dos nossos pais é justamente o momento em que nós atingimos a maturidade. É o momento onde você passa pelo processo de individualização, onde seu pai deixa de ser sempre correto, sempre todo-poderoso, e você fala, não, eu sou o meu próprio indivíduo com as minhas próprias ideias, se rebela contra o pai. Todo filho tem que passar por esse processo. É a maturidade completa quando você enxerga o seu pai com todas as qualidades e todos os defeitos. A turma do deixa disso ficava dizendo para o Bolsonaro, não, você não pode nunca citar o ministro Alexandre de Moraes. Nunca pode citar o ministro Alexandre de Moraes. Vocês viram, o presidente Bolsonaro não fala nada da delação do Mauro Cid. Quando saem essas pesquisas de que a maior parte da população brasileira não acha que o presidente Bolsonaro está sofrendo uma injustiça, é claro que uma parte enorme dessas pessoas querem mais que o Bolsonaro se ferre e está na linha partidária. Mas as pessoas que estão no meio, elas simplesmente, muitas vezes, não escutam a versão do presidente Bolsonaro porque ele não faz a versão dele ser conhecida. Quantas vezes, eu sempre digo, o parâmetro para mim é o Zanin. O Sérgio Moro soltava um pum fedorento dentro da sala, o Zanin chamava uma coletiva de imprensa e falava, esse é um absurdo, juiz soltando pum, isso aqui, vamos às cortes internacionais. O Bolsonaro sofre os maiores absurdos possíveis e a defesa do presidente não se manifesta. Quantas coletivas de imprensa a defesa do presidente Bolsonaro fez? A defesa não se manifesta. O próprio presidente não se manifesta. Então, quando eu virava e falava assim, presidente, o senhor tem que ter a postura do Donald Trump. Todo dia caça às bruxas. O que eu estou sofrendo é uma caça às bruxas. O Trump está fazendo com o Bolsonaro o que ele fez consigo mesmo. E o presidente Bolsonaro não faz. Por medo. Medo e mau aconselhamento. Mau aconselhamento das pessoas da turma do pau mole. A turma da testosterona baixa. E o Malafaia não é nessa, não. O Malafaia tá assim, tem que falar, porra. Eu quero que você clique agora no like, comente aqui, eu estou vendo os seus comentários, quero que você mande o programa nas suas redes sociais, se você está assistindo pelo X, aperta o botão do repost, manda o seu programa nos grupos, para os amigos e para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show.